Você já imaginou como é viver numa terra onde o próprio nome de um homem é capaz de esvaziar ruas inteiras? Onde mães escondem seus filhos só de ouvir certos passos ecoando na calçada? No interior do Maranhão do século passado, existia um lugar onde isso não era filme de bang-bang, não era folclore inventado para assustar criança. Era realidade crua, sangrenta e terrível. E no centro dessa realidade caminhava uma figura que fazia até os homens mais valentes tremerem nas bases. Mané Fumaça, o pistoleiro que transformou o terror em profissão e o medo em moeda corrente. Imaginem por um momento a sensação de acordar numa manhã qualquer e descobrir que seu nome foi pronunciado na taverna da cidade. Não com carinho, não com admiração, mas com aquele tom gelado que antecede a morte. Porque quando Mané Fumaça recebia um contrato, não havia poder humano ou divino que mudasse o destino do marcado. Era como se a própria morte tivesse escolhido um representante na terra. E ele andasse pelas estradas empoeiradas do Maranhão com um revólver na cintura e uma lista de nomes no bolso. Mas quem era realmente esse homem? Como alguém comum se transformou na encarnação do pesadelo? A resposta para isso está enterrada nas camadas mais profundas e sombrias da história brasileira. Numa época onde a lei era o que saía do cano da arma e a justiça tinha o preço que os coronéis estavam dispostos a pagar. Se você quer conhecer uma história que vai fazer você questionar até onde pode chegar a sede de poder e vingança de um homem comum, se inscreva no canal agora mesmo, porque o que você vai ouvir a seguir não é para os fracos de coração. Esta é uma jornada pelos cantos mais escuros da alma humana, pelos becos sem saída da sociedade brasileira e pela vida de um homem que escolheu transformar sua dor em terror para outros. Era o ano de 1893, quando José Manuel dos Santos nasceu numa pequena propriedade rural nos arredores de Caxias, no Maranhão. Não havia nada de especial naquele nascimento. Mais uma criança pobre numa família de lavradores que lutava para não morrer de fome. A parteira que ajudou no parto certamente não imaginou que estava trazendo ao mundo alguém que seria lembrado décadas depois como uma das figuras mais temidas do sertão nordestino. A família dos Santos era como milhares de outras espalhadas pelo interior do Brasil. Trabalhavam terra alheia, pagavam renda abusiva aos coronéis locais e viviam sempre no fio da navalha entre a sobrevivência e a miséria absoluta. O pai de José Manuel, conhecido apenas como Zé dos Santos, era um homem de poucas palavras e muitas cicatrizes, algumas do trabalho pesado na roça, outras das surras que levava quando não conseguia pagar as dívidas em dia. A mãe, Maria das Dores, fazia jus ao nome. Carregava no rosto a marca permanente do sofrimento de quem viu filhos morrerem de fome e doença. José Manuel cresceu vendo essa realidade de perto. Ainda pequeno, com apenas 8 anos, já acordava antes do galo cantar para ajudar na lida. Suas mãos de criança conheceram cedo o cabo da enxada, o peso do saco de farinha nas costas e a sensação de fome que rói por dentro como um bicho selvagem. Mas foi também nessa idade que ele presenciou algo que marcaria para sempre seu destino. Era uma tarde de setembro. O calor sufocante típico do sertão maranhense fazia os cachorros procurarem sombra e os homens trabalharem mais devagar. José Manuel estava ajudando o pai a carregar os últimos sacos de milho quando ouviu gritos vindos da casa grande. Não eram gritos de alegria ou brincadeira. Eram gritos de dor, de desespero, do tipo que faz o sangue gelar nas veias. Pai e filho largaram o trabalho e correram na direção dos gritos. O que encontraram ali foi uma cena que ficaria gravada para sempre na memória do menino. Antônio Ferreira, o capataz do coronel, estava chicoteando um trabalhador que havia desrespeitado uma das filhas do patrão. O crime? Ter olhado diretamente para ela quando ela passou a cavalo pela plantação. O homem no chão era Joaquim da Silva, pai de 5 filhos, conhecido por todos como uma pessoa trabalhadora e honesta.
Mas isso não importava para Antônio Ferreira. Cada golpe do chicote abria feridas nas costas nuas do trabalhador, enquanto o capataz gritava palavrões e ameaças. Os outros trabalhadores assistiam em silêncio, com medo de serem os próximos. José Manuel sentiu algo se transformar dentro dele naquele momento. Não era apenas raiva, era algo mais profundo, mais visceral. Era como se uma chama tivesse sido acesa no seu peito e jamais se apagaria. Ele viu o pai baixar a cabeça, impotente diante da brutalidade. Viu os outros homens fazerem o mesmo e jurou para si mesmo que jamais abaixaria a cabeça para ninguém. Naquela noite, enquanto a família fazia as refeições em silêncio, José Manuel perguntou ao pai por que eles tinham que aceitar aquilo. Por que homens como Antônio Ferreira podiam fazer o que quisessem com pessoas como eles? A resposta do pai foi simples e amarga. Porque eles têm o poder, meu filho. E nós só temos nossas mãos para trabalhar. Mas o menino não se contentou com aquela resposta. Naquela mesma noite, ele pegou emprestado um facão velho que o pai usava para cortar mato e começou a treinar sozinho, no quintal dos fundos da casa. Golpes no ar, estocadas imaginárias, movimentos que via os jagunços fazerem quando passavam pela propriedade. Ele não sabia ainda, mas estava dando os primeiros passos numa jornada que o transformaria no homem mais temido do estado. Os anos seguintes foram de muito trabalho e pouco estudo. José Manuel aprendeu apenas o básico de leitura e escrita com o padre da cidade, mas sua verdadeira educação acontecia observando os homens que tinham poder. Coronéis, jagunços, comerciantes, políticos, todos passavam pelas terras onde sua família trabalhava, e o menino prestava atenção em cada detalhe. Como eles falavam, como se comportavam, mas principalmente como usavam a violência para conseguir o que queriam. Aos 15 anos, José Manuel já não era mais aquele menino franzino que teve medo ao ver Joaquim da Silva ser chicoteado. O trabalho pesado na roça tinha transformado seu corpo, e as noites treinando com o facão tinham desenvolvido uma agilidade e precisão impressionantes. Mais importante ainda, ele tinha desenvolvido algo que muitos homens do sertão nunca conseguiam: a capacidade de controlar completamente suas emoções durante situações de extrema violência. Foi nessa época que aconteceu o evento que mudaria definitivamente sua vida. Antônio Ferreira, o mesmo capataz que havia torturado Joaquim da Silva anos antes, havia se tornado ainda mais cruel com o passar do tempo. Agora, ele não se contentava apenas em chicotear os trabalhadores. Tinha desenvolvido o hábito de experimentar com as filhas dos lavradores pobres. E uma dessas filhas era Maria José, irmã de José Manuel. A menina tinha apenas 13 anos, quando Ferreira decidiu que ela seria sua próxima vítima. Numa tarde de quinta-feira, ele mandou chamar a família dos Santos na Casa Grande, dizendo que tinha um trabalho especial para eles. Quando chegaram lá, deixou claro qual era sua real intenção. Queria Maria José para trabalhar na casa dele, longe da família. Zé dos Santos tentou protestar, mas as palavras morreram na garganta quando viu Ferreira colocar a mão no cabo da pistola. Maria das Dores chorou, implorou, ofereceu para trabalhar no lugar da filha, mas o capataz estava decidido. E foi então que José Manuel deu um passo à frente. Ela não vai, disse o rapaz de 15 anos, com uma voz que não combinava com sua idade. Ferreira riu, um riso alto, debochado, que ecoou pela Casa Grande. Vai sim, menino, e se você abrir a boca de novo, vai junto com ela. Ela não vai, repetiu José Manuel, desta vez com a mão já se movendo lentamente na direção do facão que carregava na cintura. O que aconteceu a seguir durou menos de 10 segundos, mas mudou a vida de todos os presentes para sempre. Ferreira puxou a pistola, confiante de que um menino de 15 anos recuaria diante de uma arma de fogo. Mas José Manuel não recuou. Com um movimento fluido que parecia ter sido ensaiado 1000 vezes, ele sacou o facão e o arremessou com uma precisão cirúrgica.
A lâmina atravessou o ar cortando o silêncio da tarde e se cravou no peito de Antônio Ferreira, bem no coração. O capataz ainda tentou disparar, mas a força já tinha abandonado seus dedos. A pistola caiu no chão com um barulho seco, seguida pelo corpo de Ferreira. José Manuel caminhou calmamente até onde estava o corpo, puxou o facão do peito do homem morto e limpou a lâmina na camisa do próprio Ferreira. Agora ele não vai mexer com mais ninguém, disse, virando-se para a família, que o observava com uma mistura de horror e admiração. Naquele momento, nasceu Mané Fumaça. O nome veio depois, quando as pessoas começaram a contar que José Manuel chegava e saía dos lugares tão silenciosamente que só se percebia sua presença pela fumaça que ficava depois que ele puxava o gatilho. Mas o homem que se tornaria a lenda mais sombria do Maranhão nasceu naquela tarde de quinta-feira, quando um menino de 15 anos decidiu que nunca mais permitiria que alguém humilhasse sua família. A notícia da morte de Antônio Ferreira se espalhou pela região como fogo em palha seca. Alguns ficaram horrorizados com a brutalidade do ato, outros secretamente comemoraram o fim do capataz cruel. Mas todos concordavam em uma coisa: José Manuel dos Santos tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte. O coronel jamais deixaria passar impune o assassinato de seu capataz de confiança. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias depois do incidente, um grupo de jagunços cercou a pequena propriedade da família dos Santos no meio da madrugada. Eles tinham ordens claras: trazer José Manuel vivo para que o coronel pudesse conversar com ele pessoalmente. Todos sabiam o que isso significava: uma morte lenta e dolorosa, como exemplo para outros que tivessem ideias semelhantes. Mas quando os jagunços arrombaram a porta da casa, encontraram apenas os pais e a irmã de José Manuel. O rapaz tinha desaparecido, levando consigo apenas o facão, uma pequena quantia de dinheiro que a família guardava para emergências e uma determinação férrea de nunca mais ser vítima de ninguém. A caçada que se seguiu durou semanas. Dezenas de homens vasculharam cada canto da região procurando pelo jovem assassino. Ofereceram recompensas, ameaçaram famílias, interrogaram todos que poderiam ter tido contato com ele. Mas José Manuel parecia ter sido engolido pela terra. Na verdade, ele estava mais perto do que imaginavam, escondido numa caverna abandonada nas serras que cercavam a região, planejando seu próximo movimento. Durante 6 meses, José Manuel viveu como um fantasma nas serras do Maranhão. Dormia em cavernas, bebia água de riachos escondidos e caçava pequenos animais para sobreviver. Mas não era apenas um fugitivo desesperado tentando escapar da justiça dos coronéis. Ele estava se preparando, estudando, transformando-se em algo muito mais perigoso do que um simples rapaz revoltado com uma lâmina na mão. Naqueles meses de solidão forçada, José Manuel aprendeu lições que nenhuma escola poderia ensinar. Aprendeu a se mover em silêncio absoluto pela mata fechada, a ler os sinais da natureza como se fossem um livro aberto, a controlar a respiração durante horas de espera imóvel. Mais importante ainda, aprendeu a pensar como seus inimigos pensavam, a antecipar seus movimentos e a usar sua própria sede de vingança contra eles. Foi durante esse período que ele teve seu primeiro contato com outros homens que haviam escolhido viver fora da lei. Numa noite especialmente fria, enquanto se aquecia próximo a uma fogueira pequena e escondida, José Manuel ouviu passos se aproximando. Sua mão foi instintivamente ao cabo do facão, mas uma voz familiar cortou o silêncio da noite. Calma aí, menino. Se eu quisesse te matar, você já estaria morto há muito tempo. Era Benedito Maciel, conhecido na região como Bené Cangaço. Um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos e cicatrizes que contavam a história de dezenas de conflitos. Bené havia sido soldado na Guerra do Paraguai, depois jagunço de vários coronéis diferentes, até decidir que trabalharia apenas para si mesmo. Agora vivia como cangaceiro independente, oferecendo seus serviços para quem pagasse melhor.
Ouvi falar de você, José Manuel, disse Bené, se aproximando da fogueira e se sentando sem cerimônia. O menino que matou Antônio Ferreira com um facão causou um rebuliço danado lá embaixo. José Manuel permaneceu em silêncio, estudando o homem que tinha a aparecer do nada. Bené riu baixinho. Relaxa, rapaz. Se eu estivesse aqui a mando do coronel, você já teria levado um tiro pelas costas. Estou aqui porque tenho uma proposta para você. A proposta era simples. Bené precisava de um parceiro para alguns trabalhos que tinha em vista e havia ficado impressionado com a frieza que o jovem havia demonstrado ao matar Ferreira. Não é qualquer um que mata um homem armado com um facão e depois limpa a lâmina na camisa da vítima, disse ele. Isso mostra que você tem o que é preciso para esse tipo de vida. José Manuel ouviu em silêncio enquanto Bené explicava como funcionava o mundo dos pistoleiros profissionais. Havia uma hierarquia complexa, códigos não escritos, uma rede de contatos que se estendia por todo o Nordeste. Coronéis, comerciantes, políticos e até mesmo autoridades religiosas contratavam homens como Bené para resolver problemas que não podiam ser resolvidos pelas vias legais. O segredo não é ser o mais rápido ou o mais forte, explicou o cangaceiro experiente. O segredo é ser o mais inteligente, saber quando atirar, quando recuar, quando aceitar um trabalho e quando recusar, e principalmente saber como desaparecer depois do serviço feito. Foi Benedito Maciel quem ensinou a José Manuel as técnicas que o transformariam no pistoleiro mais temido do Maranhão. Durante 6 meses, os dois viveram juntos nas serras, e o jovem absorveu cada lição como uma esponja seca absorve água. Aprendeu a atirar com pistola com uma precisão mortal, a planejar emboscadas perfeitas, a interrogar informantes sem deixar marcas e, mais importante de tudo, a controlar completamente suas emoções durante os momentos mais tensos. A raiva é o pior inimigo de um pistoleiro, dizia Bené. Homem com raiva erra o tiro, toma decisões erradas, deixa testemunhas vivas. Você tem que ser frio como gelo, calculista como um comerciante. A vingança é um prato que se come frio, e quanto mais frio, mais gostoso fica. O primeiro trabalho profissional de José Manuel aconteceu numa manhã de dezembro de 1899. Um comerciante de Codó havia contratado Bené para eliminar um concorrente que estava prejudicando seus negócios com práticas desonestas. O alvo era um homem chamado Raimundo Pereira, conhecido por chantagear pequenos produtores e roubar terras através de documentos falsificados. José Manuel passou 3 semanas estudando a rotina de Raimundo Pereira. Descobriu que o homem tinha o hábito de sair de casa todas as terças-feiras às 6 horas da manhã para verificar uma propriedade rural que havia adquirido recentemente. O caminho passava por uma estrada deserta, ladeada por cajueiros, o lugar perfeito para uma emboscada. Na terça-feira marcada, José Manuel se posicionou atrás de um cajueiro especialmente grande, com vista perfeita para a estrada. Chegou lá às 4:30 da manhã e permaneceu imóvel por mais de 1 hora, controlando a respiração e mantendo a mente focada no trabalho que tinha a fazer. Às 6:15, ouviu o barulho dos cascos do cavalo de Raimundo Pereira se aproximando. O comerciante vinha cantarolando uma música popular, completamente desprevenido. José Manuel esperou até que ele estivesse a exatos 15 metros de distância, sacou a pistola emprestada por Bené e disparou um único tiro. A bala atingiu Raimundo Pereira bem no coração, matando-o instantaneamente. O cavalo se assustou e galopou por alguns metros antes de parar, relinchando nervosamente. José Manuel caminhou calmamente até onde estava o corpo, confirmou que o homem estava morto e depois desapareceu na mata, como se nunca tivesse estado ali. Quando encontraram o corpo de Raimundo Pereira 3 horas depois, a única pista era um cheiro leve de pólvora que ainda pairava no ar, como se fosse fumaça de um cigarro que alguém havia fumado e depois desaparecido. Foi assim que nasceu o apelido que o acompanharia pelo resto da vida,
As pessoas começaram a dizer que José Manuel chegava e saía dos lugares como fumaça. Você não via quando ele chegava, só percebia que ele tinha estado ali pela fumaça que ficava depois que ele puxava o gatilho. Mané Fumaça estava oficialmente nascido. A fama se espalhou rapidamente pelo interior do Maranhão. Em poucos meses, Mané Fumaça havia se tornado o pistoleiro mais procurado da região. Coronéis ofereciam fortunas pelos seus serviços, e ele nunca faltava com um contrato aceito. Desenvolveu uma metodologia própria, estudava a vítima por semanas, planejava o assassinato com precisão cirúrgica e executava o trabalho de forma tão limpa que raramente havia testemunhas ou evidências. Mas o que realmente diferenciava Mané Fumaça dos outros pistoleiros da região era sua frieza psicológica. Ele não matava por prazer, não torturava suas vítimas, não fazia questão de ser reconhecido pelos crimes. Para ele, matar era simplesmente um trabalho como qualquer outro. Havia um problema a ser resolvido, ele resolvia da maneira mais eficiente possível e depois desaparecia. Em 1902, Mané Fumaça recebeu o contrato que definiria sua carreira e sua lenda. O coronel Sebastião Furtado, um dos homens mais poderosos do estado, estava enfrentando uma rebelião organizada por pequenos proprietários rurais que se recusavam a aceitar as novas taxas abusivas que ele havia imposto. O líder da rebelião era um homem chamado João Batista Soares, conhecido como João do Povo por sua capacidade de unir pessoas de diferentes classes sociais contra a opressão dos coronéis. João do Povo havia conseguido organizar mais de 200 homens armados e estava ameaçando tomar as terras do coronel Furtado à força. Pior ainda, sua causa estava ganhando simpatizantes em outras regiões, ameaçando criar um movimento de resistência que poderia se espalhar por todo o estado. Para os coronéis, isso representava uma ameaça existencial ao seu poder. "Quero que você mate não apenas João do Povo", disse o coronel Furtado durante o encontro secreto onde acertaram os detalhes do contrato. "Quero que você mate a ideia dele. Quero que você destrua esse movimento de uma vez por todas, de um jeito que ninguém jamais pense em tentar algo parecido de novo." O pagamento oferecido era astronômico para os padrões da época: 5.000 réis, 3 cabeças de gado, 100 alqueires de terra boa e proteção política permanente. Era dinheiro suficiente para Mané Fumaça se aposentar e viver como um coronel por todo o resto da vida. Mas mais importante que o pagamento era o desafio profissional que o contrato representava. Mané Fumaça passou 2 meses estudando João do Povo e seu movimento. Infiltrou espiões no grupo, mapeou todas as propriedades onde eles se reuniam, identificou os líderes secundários e até conseguiu uma cópia da lista com os nomes de todos os envolvidos na rebelião. Mas quanto mais estudava João do Povo, mais respeitava o homem que teria que matar. João Batista Soares era tudo aquilo que José Manuel dos Santos poderia ter se tornado se tivesse escolhido um caminho diferente. Filho de uma família pobre de lavradores, havia conseguido aprender a ler e escrever e usava essa educação para defender os direitos dos oprimidos. Não buscava poder pessoal ou riqueza. Genuinamente acreditava que podia mudar o mundo para melhor através da organização e da resistência pacífica. Mas Mané Fumaça havia aprendido com Benedito Maciel que sentimentos pessoais não podiam interferir no trabalho profissional. Na manhã de 15 de agosto de 1902, ele colocou em prática o plano mais elaborado e cruel de toda a sua carreira. João do Povo havia marcado uma grande reunião numa praça da cidade de Bacabal para anunciar os próximos passos do movimento de resistência. Mais de 300 pessoas compareceram, incluindo homens, mulheres e até algumas crianças. Mané Fumaça chegou à cidade 3 dias antes da reunião, disfarçado como um comerciante de tecidos interessado em apoiar a causa. No dia marcado, ele se posicionou estrategicamente no 2º andar de um sobrado que tinha vista perfeita para toda a praça.
Quando João do Povo subiu numa pequena plataforma de madeira para começar seu discurso, Mané Fumaça ajustou a mira de seu rifle e esperou o momento perfeito. Meus amigos, começou João do Povo, hoje é o dia em que decidimos se vamos continuar vivendo de joelhos ou se vamos nos levantar e lutar pelos nossos direitos. Foi nesse momento que Mané Fumaça puxou o gatilho. A bala atravessou o peito de João do Povo, que caiu no meio da plataforma diante de centenas de pessoas horrorizadas. Mas isso era apenas o começo do plano. Enquanto a multidão gritava e corria em pânico, Mané Fumaça continuou atirando. Não aleatoriamente, ele tinha uma lista específica de alvos. Os principais líderes do movimento que tinham que ser eliminados, para que a resistência fosse completamente destruída. Um por um, 12 homens caíram mortos na praça de Bacabal naquela tarde ensolarada de agosto. Quando a carnificina terminou, Mané Fumaça desceu calmamente as escadas do sobrado, atravessou a praça cheia de corpos e sangue, montou em seu cavalo e desapareceu na estrada de terra que levava para fora da cidade. Deixou para trás não apenas 13 homens mortos, mas também a morte definitiva de qualquer esperança de resistência organizada contra os coronéis na região. A partir daquele dia, Mané Fumaça não era mais apenas um pistoleiro de aluguel. Era um símbolo do terror absoluto. Bastava seu nome ser pronunciado para que revoltas fossem abandonadas, para que trabalhadores voltassem ao trabalho sem reclamar, para que qualquer um que pensasse em desafiar o poder estabelecido repensasse suas intenções. Durante os 10 anos seguintes, Mané Fumaça se tornou a sombra mais temida do Maranhão. Executou contratos em dezenas de cidades, eliminou políticos, comerciantes, líderes religiosos e qualquer um que representasse uma ameaça aos interesses de seus contratantes. Desenvolveu uma rede de informantes tão eficiente que sabia de qualquer movimento suspeito no Estado antes mesmo das próprias autoridades. Mas foi também durante esse período que começaram a circular as primeiras histórias sobre possíveis remorsos de Mané Fumaça. Diziam que às vezes ele era visto nas igrejas das cidades onde executava seus trabalhos, sempre sozinho, sempre em silêncio, como se estivesse tentando encontrar algum tipo de perdão para os pecados que carregava. A verdade é que José Manuel dos Santos nunca havia desaparecido completamente. Por baixo da máscara de frieza absoluta de Mané Fumaça, ainda existia um homem que se lembrava da sensação de ver sua família ser humilhada, que ainda sonhava às vezes com a irmã que havia protegido e os pais que havia abandonado. E esse homem estava cansado. Em 1915, aos 42 anos de idade, Mané Fumaça era o pistoleiro mais rico e mais temido do Nordeste brasileiro. Possuía terras em 3 estados diferentes. Tinha dinheiro suficiente para viver como um rei pelo resto da vida e uma reputação que garantia que ninguém jamais ousaria desafiá-lo diretamente. Mas também carregava o peso de 147 assassinatos documentados e provavelmente dezenas de outros que nunca vieram à tona. Foi então que recebeu seu último contrato oficial. Um grupo de coronéis havia se unido para eliminar um juiz federal que estava investigando irregularidades nas eleições estaduais. O pagamento oferecido era o maior de toda a sua carreira: 10 mil réis, uma fazenda completa com gado e equipamentos e a promessa de proteção política vitalícia. Mané Fumaça aceitou o contrato, mas algo estava diferente. Pela primeira vez em sua carreira, ele cometeu erros durante a preparação. Deixou ser visto por testemunhas, não planejou adequadamente sua rota de fuga e, pior de tudo, hesitou na hora de puxar o gatilho. Na manhã marcada para a execução, quando teve o juiz na mira de seu rifle, Mané Fumaça ficou observando o homem por longos minutos. O juiz estava brincando com seus 2 filhos pequenos no quintal de casa, rindo e correndo atrás das crianças como qualquer pai comum.
E pela primeira vez em décadas, José Manuel dos Santos se lembrou do que era ser humano. Ele não puxou o gatilho, guardou o rifle, montou em seu cavalo e desapareceu para sempre. O juiz viveu, continuou suas investigações e acabou expondo um esquema de corrupção que derrubou metade dos coronéis do Estado. Os contratantes de Mané Fumaça ficaram furiosos e colocaram uma recompensa de 20 mil réis por sua cabeça, vivo ou morto. Mas Mané Fumaça havia desaparecido como fumaça levada pelo vento. Alguns dizem que morreu numa tocaia armada por pistoleiros rivais numa estrada entre Caxias e Codó. Outros juram que fugiou para o Pará e viveu seus últimos anos como um fazendeiro respeitado, sob uma identidade falsa. Há até quem afirme que ele se tornou padre e passou o resto da vida tentando expiar seus pecados através da caridade e da oração. A verdade é que ninguém nunca soube ao certo o que aconteceu com José Manuel dos Santos. O que sabemos é que Mané Fumaça desapareceu numa manhã de setembro de 1915 e nunca mais foi visto. Deixou para trás uma lenda que ainda hoje é contada nos botecos e feiras do interior do Maranhão. Uma história que serve como lembrete sombrio de até onde pode chegar um homem quando escolhe o caminho da vingança e da violência. Mas talvez o mais impressionante sobre a lenda de Mané Fumaça não sejam os crimes que ele cometeu, mas sim a última escolha que fez. Numa época onde a violência era a única linguagem que os poderosos entendiam, um homem que havia se tornado a personificação do terror decidiu que era hora de parar. E talvez, só talvez, isso seja prova de que por baixo de todo monstro ainda existe um ser humano esperando para renascer.